A pandemia do coronavírus trouxe o aumento de denúncias de violência contra a mulher. Para responder e agir contra esse aumento, o Ministério da Justiça coordenou uma operação nacional, a Operação Resguardo, para combater a violência contra a mulher. O Cidadania Mulher de hoje recebe Fernando Oliveira, coordenador-geral de Planejamento Operacional da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para falar sobre a Operação Resguardo. Olá, Fernando, seja bem-vindo, muito obrigada por participar conosco aqui do Cidadania Mulher. Como surgiu como vocês perceberam essa necessidade dessa ação nacional para combater a violência contra a mulher? Olá, Roberta, é um prazer estar aqui na TV Senado. A operação surgiu a partir do nosso ministro, que teve essa demanda, juntamente com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O governo federal tem canais de denúncias, o Disque 100 e o Disque 180, nos quais qualquer tipo de violência doméstica é denunciado por esses canais federais. Observamos, desde o início da pandemia, um aumento significativo relacionado à violência doméstica contra a mulher. Em razão disso, o nosso ministro determinou a abertura de uma operação na Secretaria de Operações Integradas, buscando combater e reprimir qualquer tipo de violência contra a mulher. Em razão disso, convocamos uma reunião com todos os estados, por meio das suas polícias civis, as delegacias de atendimento à mulher, as DEANs, e fizemos uma proposta de operação. O Ministério da Justiça ele tem esse know-how, nós conseguimos fazer a integração de grandes operações e, em decorrência disso, nós convocamos as polícias civis, fizemos essa proposta de operação, muito bem aceita, houve a adesão dos 26 estados do Distrito Federal, de pronto atendimento. É uma pauta importantíssima, é uma pauta do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais, que também têm canais de denúncia. Engajamos todos durante 67 dias de operação, com prioridade no atendimento a qualquer tipo de violência contra a mulher. Conseguimos fazer essa reunião de todas as polícias civis e foi assim que iniciou o processo de elaboração do plano estratégico operacional da Operação Resguardo. Quando o senhor fala que houve a adesão das polícias, que então essa adesão foi voluntária, né? E como funciona essa coordenação pelo Ministério da Justiça? Exatamente, Roberto. Os estados são nossos parceiros. O Ministério da Justiça sempre recebe demandas, né? No caso foi uma demanda vinda dos canais de denúncia federais, Disque 100 e 180, e nisso apresentamos essa proposta. Os estados têm parcerias, acordos de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, eles avaliam, né, a proposta da operação. Sabemos que os estados também têm suas operações corriqueiras, regionais, estão sobrecarregados, e fazemos uma parceria dentro das limitações e das operações já em andamento nos estados, né? E aí mostramos que uma operação em âmbito nacional ela tem uma repercussão muito melhor e conseguimos obter indicadores muito melhores também. Conseguimos combater o crime de norte a sul do Brasil de uma forma unificada. A Operação Resguardo, mais de 9 mil pessoas foram presas, né, nas 27 unidades da Federação. Houve a atuação de mais de 16 mil policiais civis, né? Essa é a maior operação realizada no combate a crimes de violência contra a mulher? Exatamente. Os indicadores foram muito positivos, surpreenderam. Nós sabíamos que as polícias civis estavam totalmente engajadas e foi a maior operação de combate à violência contra a mulher no Brasil.
Nós tivemos, como eu disse anteriormente, a adesão das 26 estados do Distrito Federal. Então, as 27 polícias civis aderiram. Algumas dentro das suas limitações, algumas com efetivo muito grande. Só para você ter noção, o Rio de Janeiro aderiu à operação em 92 municípios, colocando mais de 3 mil policiais civis à disposição. Então, assim, essa pauta é importante para o governo federal, é importante para os governos estaduais. E esse aumento significativo que a gente olhou, que observou aqui no Ministério da Justiça, foi com violência em geral, né? Violência doméstica, crimes de importunação sexual, crimes diversos como estelionato, como furto, roubos e demais crimes contra a mulher, mas o principal foi um aumento muito grande no caso de feminicídio, que é o crime mais grave contra as mulheres. E isso é que deu um engajamento maior. Alguns estados tiveram índices acima de 100% de aumento. Então, dobrou a quantidade de feminicídios durante essa pandemia. Sabemos que a pandemia ela, né, acaba gerando, naturalmente, em razão das restrições, um convívio maior interno, então acaba gerando maiores conflitos também. E aí tem outras questões advindas aí da pandemia, e é uma das vertentes que nós achamos de ter proporcionado um aumento muito grande da violência doméstica. Foi decorrência principalmente desse convívio restrito e de outras questões como desemprego, excesso de bebida alcoólica, enfim, isso gera esse tipo de conflito que acaba gerando esse crime maior, que é o feminicídio. E essa foi a primeira vez que foi realizada uma operação integrada em todo o território nacional ao mesmo tempo? Já tiveram outras operações, inclusive do MJ, buscando combater, prevenir, reprimir o crime de violência contra a mulher. Mas foi a primeira operação em que teve a adesão completa de todos os estados do Brasil. As 27 polícias civis aderiram de forma homogênea, única e integrada, com a coordenação dessa integração feita pelo Ministério da Justiça. Então, essa foi a primeira operação de combate à violência contra a mulher, na qual houve a adesão completa de todos os estados. Eu acho que a pauta é importante e os governos, os executivos estaduais determinaram a adesão junto ao MJ. A operação ela foi deflagrada no Dia Internacional da Mulher, né, no dia 8 de março, que tem até esse simbolismo, mas, na verdade, ela começou já lá em 1º de janeiro, que foram feitas as apurações, das denúncias. Como foi esse? Como é que começou? Como é que foi todo esse processo, até chegar mesmo a essa deflagração das prisões, essa parte que apareceu mais, né? Como foi o começo? Perfeito, Roberta. Nós começamos as tratativas da operação em novembro. E em novembro, o Ministério da Justiça estava em andamento a Operação Vetos, que era de combate à violência contra idosos, nos mesmos moldes da Operação Resguardo. Tivemos a deflagração dela em 4 de dezembro, e encerrando a Operação Vetos, que era o foco na violência também contra o idoso, nós demos início à Operação Resguardo. O plano operacional estratégico já estava pronto, então já havia uma conversa com os estados relacionada a isso. Alguns estados eles já possuíam um plano em 2021 de fazerem operações regionais. Eles aderiram, transformaram essas operações regionais numa operação resguardo. E achamos por bem iniciar a operação primeiro, dia 1º de janeiro de 2021, que é o que chamamos de status operacional mínimo, que é o que começa a definirmos os indicadores, né, como medidas protetivas, mandados de busca, mandados de prisão, armas apreendidas, efetivo policial utilizado, viaturas, definimos alguns indicadores e os estados começaram a alimentar. Colocamos esse status operacional de 67 dias. Por quê? Porque não é um período tão longo, mas também não tão curto. Porque assim, a operação ela tem um time para dar, senão as equipes começam a ficar desgastadas. Então, assim, as equipes enganjaram bastante esses 60 dias, 67 dias,
E o ponto auge da operação se deu no dia 8 em razão do simbolismo, ser o Dia Internacional da Mulher. Somente no dia 8 foram cumpridos mais de 1.000 mandados de prisão e mais de 500 flagrantes realizados. Esses flagrantes, esses mandados de prisão, eles advêm de investigações que já tinham sido iniciadas ou se iniciaram nesse transcorrer. Nós recebemos, a polícia recebe notícias crimes desses canais, o delegado da autoridade policial instaura o inquérito policial e, a partir desse inquérito policial, ele começa as diligências. E aí, com uma parceria com o Judiciário, o Ministério Público, o delegado começa a ver, juntamente com o promotor e com o juiz, a necessidade de algumas medidas cautelares, medidas protetivas ou medidas cautelares de prisão, busca e apreensão de alguma arma, enfim. Foi por isso que esse engajamento, nós não queríamos um período tão longo, porque a gente sabe que a operação ela tem um time. Então, 60 e poucos dias foi um ajuste feito com os estados, todos concordaram, e aí começamos a operação e a coleta dos dados a partir de 1º de janeiro. Foram recebidas mais de 46 mil denúncias. Como essas denúncias são trabalhadas e encaminhadas? Sim, as denúncias, nós temos diversos canais de recebimento de denúncias. No governo federal, nós temos principalmente o Disque 100 e o Disque 180, que estão ligados ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas nos estados e municípios também tem canais estaduais e municipais. Nós temos os disques de atendimento, cada estado tem o seu. Nós temos também as delegacias que recebem, fazendo boletim de ocorrência. A Polícia Militar também acaba recebendo essas denúncias do 190, a Polícia Civil no 197, e tem os canais municipais também. A Guarda Municipal, ela também faz esse trabalho relacionado à Lei Maria da Penha. A PM tem as patrulhas Maria da Penha. Então, a junção de todos esses canais municipais, estaduais, federais, eles acabam desaguando aonde? Numa delegacia de Polícia Civil, na DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. A partir daí, a delegada ela vai verificar essa ocorrência, vai instaurar um inquérito policial e, a partir daí, vai continuar as diligências. É o que eu falei anteriormente. Ela vai ver a necessidade de uma medida protetiva, junto com o Judiciário, para determinar ou não o afastamento do companheiro dessa vítima do lar, ou determinar um afastamento, um distanciamento dela. São medidas preventivas, visando o quê? Visando o não agravamento daquele crime. Começa com um xingamento, talvez uma agressão verbal, mas pode desencadear ou escalonar até uma violência física, pode culminar num feminicídio. Então, essas medidas protetivas, elas visam o quê? Elas visam coibir, elas têm um efeito preventivo, afasta o companheiro do lar, cria um distanciamento dele com a vítima. Então, é isso que culmina. E durante a investigação, a maturidade da investigação, a autoridade policial, o delegado, ele vai perceber ali a necessidade ou não dessas medidas ou alguma outra medida cautelar mais grave, como a prisão e a busca. Então, só lembrando aqui a quem nos assiste, os canais, o Disque 100, o Disque 180, é muito importante denunciar, porque, como a gente já viu, dificilmente começa já do feminicídio, isso vai escalando, as agressões vão ficando cada vez piores até chegar a esse desfecho. Então, é muito importante denunciar para tentar quebrar esse ciclo. Isso, foram atendidas. E lembrar também... Essa violência, Roberta, como você bem falou, ela é escalonada. Ela começa numa agressão verbal, a maioria começa numa discussão, num xingamento, numa agressão verbal, e ela vai escalonando. Caso não haja interferência do poder público, essa mulher ela pode ser vítima até de um feminicídio. Começa um xingamento, não é isso, aí começa posteriormente uma agressão física, e aí pode culminar num feminicídio. Então, essas medidas protetivas, realizadas tanto pela Polícia Civil como a Polícia Militar, pelas patrulhas Maria da Penha, Guarda Municipal também hoje tem algumas cidades, ela é importantíssima para mostrar o papel do Estado. A mão do poder público
fazendo a proteção daquela vítima, daquela mulher. E lembrando também, né, que já não existe mais aquele velho ditado, né, de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso já acabou. Tem que meter sim, tem que denunciar, tem que pedir ajuda do Estado, que essa ajuda existe e ela vem, né, e é importante ser pedida, não é isso? Isso. Os canais Disque 100, 180, eles são importantíssimos. Todas as denúncias são repassadas aos estados e aos municípios para que tomem providências, instalem investigações. Não pode, esse ditado já não existe mais. Qualquer indício de violência contra a mulher, seja uma agressão verbal, um crime contra a honra, tem que ser relatado, porque é aí que dá o início de um escalonamento de um possível crime mais grave, uma lesão corporal, até chegarmos a um feminicídio. Então, tem que ser denunciado qualquer tipo de violência. Ao todo, na Operação Resguardo, foram atendidas mais de 168 mil vítimas, né? Que tipos de atendimentos foram feitos? Roberto, o atendimento ele é muito variado. Nós temos desde um atendimento por telefone, no qual você liga, pergunta se aquela pessoa está bem, como é que ela tem passado, se o companheiro, no caso de uma medida protetiva, está cumprindo, se ele foi e retornou à casa, se ele está cumprindo o distanciamento, e também as visitas em loco. As patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e as polícias civis também fazem esse atendimento. Eles verificam, né, semanalmente, mensalmente, junto àquela vítima, se a medida está sendo cumprida. Então, isso é importante, porque mostra uma atuação do Estado perante aquela vítima, né? Então, assim, principalmente as patrulhas Maria da Penha, as guardas municipais, juntamente com a Polícia Civil, eles fazem essa vistoria rotineira, buscando verificar se a medida protetiva está sendo cumprida, né? Dependendo da condição da pessoa, do relacionamento, pode haver uma reconciliação do casal. Sim, pode haver, mas isso tem que ser informado, né? Mas se não há essa reconciliação, a medida tem que ser cumprida. Então, esses 46 mil atendimentos, você falou o número dos atendimentos, eu não tenho aqui comigo. 168, mais de 168 mil, né, ao final. No total, acho que foram 189.284 vítimas atendidas ao final. Basicamente, é isso. São visitas na qual a polícia verifica se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, porque isso evita um crime mais grave com relação à vítima. E qual é a importância, né? Vou pedir para o senhor reforçar, explicar um pouco mais a importância dessas medidas protetivas, né? Que muitas vezes a gente vê casos que são pedidas as medidas protetivas, mas às vezes a pessoa não cumpre, aí ela pode, então a vítima pode pedir um acompanhamento maior da polícia, porque, né, assim, é importante não desanimar, né? Porque essas medidas elas realmente ajudam a prevenir coisas piores que podem acontecer, violências maiores. Isso, perfeito. A medida protetiva, o maior papel dela é isso, é prevenir um crime mais grave. Então, basicamente, grande parte das medidas protetivas, ela busca o quê? O afastamento desse companheiro do lar e o distanciamento para tornar aquela vida da vítima normal, sem estar esse agressor coagindo a mulher. Então, as polícias civis o Brasil é um país continental, nós temos um déficit de efetivo grande nos estados relacionados às polícias civis e às delegacias de atendimento à mulher. Isso nos foi relatado durante a operação. E as especializadas, elas ficam, às vezes, sobrecarregadas. Existe uma parceria nos estados, Secretaria de Segurança Pública, entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, para
fazerem essa fiscalização das medidas protetivas. Hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, em todos os estados do Brasil. E começamos a ter as guardas municipais, a Patrulha Maria da Penha também nas guardas municipais. Então, esse atendimento ele ficou muito mais corriqueiro. Mas a gente sabe que o relacionamento interpessoal é muito complicado, o Estado, né? O Estado ele age a partir de uma demanda, que vem de uma denúncia. Então, assim, tem casais que retornam, aí deixam de informar o juiz, que estão junto, alguns separam, alguns mudam de estado, alguns mudam de cidade, e esse acompanhamento tem que ser direcionado, que a vítima ela também tem que informar aos canais de fiscalização, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que ela está mudando, que ela voltou com o companheiro. Então, isso tem que ser. Mas o Brasil é muito grande, mais de 5 mil municípios, né? As polícias têm outras atribuições também. Então, assim, essas grandes operações, elas visam dar prioridade a esse tipo de crime durante 67 dias. Por isso que nós conseguimos prender 9 mil agressores nesse período, porque é como se fosse uma força-tarefa, Roberto. É quase uma força-tarefa de combate à violência contra a mulher. E ela tem um efeito repressivo grande, porque nós retiramos 9 mil agressores das ruas, nós cumprimos buscas nas residências, isso tem um poder de coibir. Nós apreendemos mais de 1.300 armas que poderiam ser utilizadas em um feminicídio, numa lesão corporal grave. Isso tudo faz com que tenha um efeito pedagógico, porque vai mostrar esses 9 mil agressores que foram presos que o Estado está presente. Então, assim, é muito importante essas grandes operações coordenadas pelo Ministério da Justiça, principalmente com relação ao efeito repressivo, que é importantíssimo, tiramos 9 mil, mas ao efeito pedagógico. Então, aquele agressor, ele sabe que se ele, desde que seja uma importunação sexual num ônibus, né, o Estado vai estar presente, porque aquela mulher hoje ela tem vários canais, desde o município, o Estado ou o canal federal, para fazer aquela denúncia, e o Estado, em algum momento, ele vai fazer esse atendimento. As delegacias trabalham diuturnamente, é um serviço de 24 horas, a delegacia da mulher em qualquer estado, mas a grande operação ela vem para dar o efeito pedagógico também. Em 67 dias foram 9 mil prisões. Então, assim, aquele agressor, isso eu estou falando de prisões, fora os mandados de busca e apreensão que foram realizados, as vítimas atendidas. Então, quando você tira mais de 1.300, acho que foram 1.365 armas ao final da operação, você dá aquele recado ao agressor, né? A vítima fez a denúncia, a polícia instaurou a investigação, instaurou o inquérito policial, representou ao judiciário e foi cumprido a prisão e a busca e apreensão daquela arma, na qual ele ameaçava a vítima, possivelmente. Então, assim, o Estado se fez presente, a vítima se sente protegida, né? Ela se sente resguardada pelo Estado. E é isso que deu o nome da operação, resguardo, que é o papel do Estado, resguardar essas mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência contra a mulher. O secretário de Operações Integradas aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele declarou que esses números altos, né, o grande número de prisões, de apreensão de armas, esses todos, mostram a carência que existia anteriormente e também que isso não vai voltar a ocorrer. Por que havia essa carência anterior? E agora vai passar a ter esse combate, vai passar a ser uma coisa rotineira? Exatamente. O Dr. Jefferson, nosso secretário de Operações Integradas, ele prioriza grandes operações, juntamente com o ministro da Justiça. Essas operações elas têm um know-how. Essas grandes operações do Brasil começaram com a Polícia Federal, no final da década de 90, início dos anos 2000, e trouxemos esse tipo de operação, o Ministério da Justiça. Era uma operação muito mais eficiente, ela tem um modelo de força-tarefa. Nos anos anteriores tiveram algumas operações, mas não com adesão total dos estados. Eu acho que
conseguimos essa parceria, firmar essa parceria com os estados. Por quê? Porque nós fazemos uma proposta de operação. Essa proposta, a adesão era voluntária, mas o Ministério da Justiça ele coordena essa integração e, ao final, nós fazemos um relatório que é importantíssimo, os índices da operação. Você tirar 9 mil pessoas, 9 mil agressores das ruas, é importantíssimo, mas o relatório final é mais importante, porque você começa a fazer aquelas manchas criminais em âmbito nacional, que essas manchas criminais são muito bem feitas pela Secretaria de Segurança Pública, mas a gente precisa de uma mancha criminal nacional, saber onde os índices estão de todo tipo de violência. Fizemos, em dezembro, a Operação Veto de violência contra idosos, em âmbito nacional também, para 2007, e agora, 8 de março, fizemos a resguardo de violência contra a mulher. Então, nas gestões anteriores, talvez essa proposta de operação não tenha sido feita. Nós colocamos a comunicação social liberada e explicamos aos estados que nós fazemos a coordenação da integração. Os estados são parceiros, eles são os executores da operação. São eles que são os coordenadores em âmbito estadual. O coordenador geral da integração do país é o Ministério da Justiça. Então, você cria laços, você cria vínculos. E a Operação Resguardo ela já está sendo iniciada a fase 2 dela. Então, já começamos as tratativas novamente com os estados para verificar, dentro das limitações, um critério de oportunidade. Sabemos que a pandemia está no auge, mas a gente está querendo fazer já a fase 2 ainda esse ano dela. Então, são forças-tarefas que têm muito mais eficácia quando trabalhada, coordenada pelo Ministério da Justiça e executadas pelos estados de forma homogênea. Então, assim, eu acho que essa proposta no qual se cria laços e se cria uma parceria, você tem maior efetividade. E isso é comprovado pelos números. Os indicadores são altíssimos, né? Mais de 189 mil vítimas atendidas, mais de 9 mil presos. Os estados aderem, né, querem também fazer parte dessa grande operação. E principalmente a comunicação social. A comunicação social, ela também existe uma parceria. A operação ela é apoiada pelo Ministério da Justiça, executada pelos estados e coordenada a integração pelo Ministério da Justiça. Então, a partir desse novo modelo operacional, todas as operações da Secretaria de Operações Integradas do MJ conseguiu a adesão integral de todos os estados. Fernando Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania Mulher e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!